Bom dia a todos, obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência do Banco Mercantil referente aos resultados do quarto trimestre de 2022. Meu nome é Marina Magalhães, sou coordenadora da área de Relações com Investidores. Estão presentes conosco hoje Gustavo Araújo, CEO, e Paulino Rodrigues, CFO. Informo que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado em nosso site de RI. Ao final da apresentação, teremos uma sessão de perguntas e respostas, então orientamos que as perguntas sejam enviadas por meio do ícone de Q&A na barra inferior da tela. Com isso, eu passo a palavra ao Gustavo para início da nossa apresentação. Bom dia, Marina. Bom dia, Paulino. Bom dia a todos que nos escutam. Obrigado pelo tempo de vocês. E é com muita satisfação que abro a apresentação de resultados do quarto trimestre de 2022 do Banco Mercantil e também de final de exercício do ano de 2022. Um ano em que o banco conseguiu crescer, inovar e também atingir resultados bastante consistentes. Na parte de clientes, e temos que começar por ele, a nossa razão de existir, o nosso principal valor, a nossa razão de ser. Começando pelo nosso cliente, chegamos à notável marca de 6 milhões de clientes. A maior parte deles 50 a mais, a gente vai falar mais para frente da estratégia do banco, desse grande mercado endereçável de pessoas com mais de 50 anos, e são clientes, na maior parte das vezes, satisfeitos, engajados e que procuram no Banco Mercantil a principalidade, ou seja, tem no banco o seu principal relacionamento, sua vida bancária, tanto na parte de ativos, tomam empréstimos, como também na parte de passivos, o que confere ao banco uma captação de rede com custo bastante abaixo aí dos pares, que a gente também vai passar por isso. São clientes que, ao contrário, talvez do senso comum, são super digitais e cada vez mais digitais. A gente consegue, na clusterização, utilizando dados, entender cada necessidade de cada cliente, quais já são mais afeitos aos canais digitais, ao aplicativo, ao WhatsApp, e quais são aqueles que a gente deve, então, promover a inclusão digital por meio desses canais cada vez mais simples, mais leves, e essa forma de adquirir clientes através aí da internet, né, do Facebook Ads, do Google Ads. Todas essas estratégias nos permitiram crescer essa base de clientes, o que nos credencia, como veremos adiante, também como o quinto maior banco pagador do INSS do Brasil. Num mercado tão competitivo e concentrado como o mercado bancário, o banco figurar entre os 5 é também motivo de bastante orgulho. E esses clientes, como falamos, não só abrem suas contas conosco, mas também transacionam conosco. E isso é aqui justificado, nosso segundo grande destaque e principal fonte de receitas do banco, a nossa carteira de crédito de qualidade. Chegamos a 11 bilhões ao final do exercício e com algumas considerações importantes que serão desdobradas também e detalhadas ao longo da apresentação. Destes 11 bilhões, quase mais de 70% são concentrados entre consignado e saque, antecipação do saque aniversário da FGTS. Em última instância, são carteiras de risco soberano, ou seja, o banco entendeu as adversidades referentes ao exercício 2022, falaremos também na sequência, e conseguiu um portfólio bastante defensivo, de maior qualidade, e se muitas vezes não conseguimos repassar a taxa, porque são carteiras com teto estabelecido por regulamento, conseguimos focar também naqueles produtos que nos permitiam ter maior margem. Por exemplo, toda a originação de consignado do banco foi realizada através dos canais próprios, que não tem o comissionamento. Ano passado, o Banco Mercantil não praticou a portabilidade, que, por definição, já parte do pressuposto de uma taxa menor ao trazer essas carteiras de consignado. Então, a gente foi para o consignado novo. Além disso, a gente cresceu mais o FGTS, que é uma carteira de qualidade ainda superior ao consignado, ainda que tenha o mesmo risco soberano. Afinal, ela não tem nenhum risco de óbito, como observamos no consignado, por exemplo, com o pico lá na pandemia em 2021. Então, todas essas estratégias que nós vamos ver, muito puxadas aqui também por todas as estratégias de tecnologia e do digital, nos permitiram chegar a uma carteira que, no final de todas as instâncias, permitiram o banco passar o ano também com a estratégia de Hedge Account, com suas margens preservadas. Então, a nossa NIM, Net Interest Margin, conseguiu até um pequeno acréscimo e um pequeno, acho que 0,4, a gente passa ali adiante,
mas, no final das contas, é uma carteira bastante rentável, que conseguiu, atrelado também à contenção de despesas, que foi bastante forte no ano passado, nos credenciaram a esse resultado líquido de um lucro de 201 milhões, o nosso resultado recorde. Apesar de ter sido um ano marcado por incertezas e adversidades externas, um cenário de qualitative tightening, um cenário de alta de juros no mundo e também no Brasil, que eleva o custo de dinheiro e da captação do banco. E aqui destaco, já na nossa primeira tela, que o banco, assim como os bancos de varejo, tem essa diferenciação entre o ativo que é pré-fixado e o passivo que é pós-fixado. Então, toda essa diversidade, que é esse aumento de quase 10 pontos da Selic no exercício, pressionaram as margens do banco, que a gente conseguiu, então, chegar naquele resultado que falamos. Além disso, um ano marcado por endividamento de famílias e também de resultados mais pressionados aí nas últimas divulgações e também de aumento expressivo de inadimplência. Então, tudo isso, clientes, carteira e lucro, a gente vai falar aqui ao longo da apresentação, começando, claro, como eu disse, pelos nossos clientes, o nosso grande mercado endereçável, o nosso público de 50 anos ou mais. A gente sabe que o Brasil está no final do seu bônus demográfico e que a nossa pirâmide etária está se invertendo, Eu acho que com o aumento da expectativa de vida e da longevidade do brasileiro, fenômeno esse que já aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, os países mais desenvolvidos, a gente chega então a uma população cada vez mais envelhecida. Hoje a gente já tem 56 milhões de brasileiros com mais de 50 anos e esperamos chegar até 2030 com 70 milhões dessa população, ou 31% da população brasileira. É um público completamente, na nossa visão estratégica, negligenciado pela concorrência, não só pela concorrência bancária, mas também pela concorrência de maneira geral. A gente não observa, assim como observamos nos mercados mais desenvolvidos do mundo, empresas focadas em produtos, serviços, soluções, comodidade, simplicidade, segurança, que são atributos que a gente busca trazer no banco mercantil. Esse público já movimenta mais de 1,8 trilhões no ano, ou seja, ele é o pulmão da economia brasileira, de certa maneira, e também na parte da perspectiva antropológica, quando a gente estuda, e aqui a gente tem muito foco em entender de fato quem é o nosso cliente, a gente coloca muito dado à disposição para cada vez mais segmentar, clusterizar e o atender na sua individualidade. A gente entende que esse é um cliente que a gente chama de chefe de família, é o cliente com mais de 50 anos, muitas vezes vai sustentar os pais, que são mais longevos, e muitas vezes vai sustentar os filhos, que são mais tardios, ficam mais em casa. Então, são clientes que tomam crédito, que precisam de seguro, de assistência, de serviços, de descontos, ou seja, vão buscar em um banco, em um parceiro, são clientes que buscam mais um banco parceiro, ao contrário de várias soluções bancárias ao mesmo tempo. Ele busca nesse parceiro, um parceiro que tem um lastro de segurança, como o Banco Mercantil, que vai completar 80 anos nesse exercício, esse hub em que ele possa se conectar e fazer negócio e transações. Aqui no canto esquerdo da nossa tela, a gente traz um dado que suporta a tese de que, de fato, esse cliente é, sim, muito digital, ao contrário do que a gente pensava lá no início dessa jornada, e a gente vem provando número após número, ele já é responsável por mais de 50% do varejo virtual. Então, na nossa perspectiva, quando a gente falar depois de canais digitais, a gente tem sempre que lembrar que esse público ele é digital e é também uma parte importante do nosso negócio, trazer essa digitalização através de aplicativos mais leves, aplicativos mais simples, e também a gente vai ter um capítulo só sobre isso, sobre o WhatsApp, que tem sido essa grande aposta do mercantil na parte de canais digitais, que é um canal amado pelo brasileiro em geral, mas principalmente também pelos 50+. O último ponto aqui, a título de curiosidade, de um profit pool de 500 bilhões anuais aí dos bancos, a gente estima aqui nos nossos estudos internos mercadológicos, 400 bilhões estão em pessoa física e mais de um terço desses estão com pessoas de 50 anos ou mais. Então, quando a gente soma NII com serviços de todo o mercado bancário, mais de um terço da fatia de pessoa física está aqui. Então, é um público engajado, um público sedento por um parceiro
e um público também que traz aí essa rentabilidade. Então, a gente consegue crescer no mercado endereçável enorme e também trazer o digital, trazer a inclusão bancária, a inclusão digital e ter os retornos aqui acima do nosso custo de capital no final das contas. Seguindo aqui, para a gente conseguir, então, de fato, mostrar para esse público, né, e ter essa primeira empresa que, de fato, vai se apropriar desse discurso, desse lugar de fala, de ser, de fato, uma das primeiras empresas brasileiras 100% aí quase focadas, ter esse público definido, que é o nosso 50 mais. A gente, então, no ano passado, colocou uma soma importante de recursos para celebrar junto aos nossos clientes e para homenageá-los, que foram as nossas campanhas junto aos 50 mais, com o nosso âncora e garoto propaganda, o Fábio Júnior, e com aquela paródia, aquela brincadeira que fizemos ao trocar aquela música conhecida dos 20 e poucos anos para os 50 e tantos anos, sem mexer em mais nada na letra. O que a gente queria dizer ali? Que nada muda, né? Que os 50 anos de hoje é equivalente aos 20 anos do passado, são pessoas com sonhos, objetivos, que buscam novos empregos, oportunidades, viagens, que sustentam a casa, que aplicam dinheiro e querem segurança, que tomam empréstimo e querem poder confiar em algum banco para que não tenham nenhum problema aí de segurança digital ou bancária. Querem banco mais digital, sim, por que não? Mais simples, mais seguros, e para aqueles que preferem, também um banco que tem aí espalhado estrategicamente ao longo do território nacional 300 lojas. Então, a gente consegue unir essa tese mais digital com esse apoio físico quando preciso também para poder fazer essa transição aí para o mundo digital, né? Nesse propósito de nos sermos conhecidos cada dia mais, a escolha inequívoca como um banco desse público com mais de 50 anos, né? Esse melhor ecossistema financeiro onde ele vai achar aqui todos os produtos e soluções para a sua vida bancária. Então, na TV aberta, como dissemos, a gente investimos, aliás, aqui em Fábio Júnior e também no Masterchef 50 mais, e tivemos estimativas de mais de 78 milhões de espectadores, de impactos, como a gente chama. Então, uma campanha de um alcance bastante grande, bastante nacional, e que, obviamente, no final nos ajuda a diluir lá o nosso custo de aquisição, que a gente fala um pouco mais adiante. Nos aeroportos também, outra estratégia do banco, em Confins, onde o banco tem quase todos aqueles hubs, desde a entrada até o portão de embarque, a gente teve mais de 180 milhões de transições de telas, ou 180 milhões de impacto, e também em Congonhas, com aquele painel ali na saída, a gente conseguiu estimar que quase 4 milhões de viajantes passaram ali e conseguiram ter essa oportunidade de ver e rever que o Mercantil é e se propõe a ser esse banco que inspira os clientes 50 a mais. Além disso, fomos reconhecidos, e ao longo da apresentação a gente vai tangenciar tudo que perpassa por tecnologia. Então, a gente já falou de um grande pilar do banco, que são os nossos clientes, e também na parte de tecnologia, que é pilar da nossa estratégia. Fomos reconhecidos aqui no nosso Open Summit, que para a gente é o Oscar aqui do Open Finance. Tivemos aí o primeiro prêmio, o primeiro lugar em inclusão financeira e o terceiro melhor case geral do evento, como o primeiro banco a efetivamente utilizar a iniciação de pagamentos para quitação de boletos, ou seja, a gente conseguiu colocar uma ferramenta disponível ainda em teste, já aí para facilitar a vida do cliente. Então, tudo isso, a tecnologia, Open Banking, a gente vai falar um pouco mais aqui de aquisição de dados também para tomada de decisões, nos credencia a entender cada vez mais esse cliente e que ele também tenha cada vez mais contato com a marca do Banco Mercantil. Como eu disse, comemora 80 anos agora em 2023, para que a gente consiga, aí, na indicação de cliente a cliente, cada vez mais crescer a nossa base e crescê-la exponencialmente. Então, depois de todo esse investimento, a gente mostra os resultados aqui efetivamente na trajetória da nossa base de clientes. Então, começando aqui com o gráfico à esquerda embaixo, a gente sai em 2019, aqui como fechamento de exercício, a gente vai trazer algumas informações também anuais, e depois o detalhamento trimestral, o Paulino passa para a gente na segunda parte aqui da nossa apresentação. Então, desde 2019, o banco cresceu
157% na sua base de clientes, saindo de 2,4 milhões para 6,1, um crescimento que não só é maior, mas cada vez maior, ou seja, a inclinação da curva, o que a gente chama a primeira derivada da curva, é maior, ou seja, o banco cresce cada vez mais rápido, como era de se esperar, né? Então, a gente tem, somente no ano passado, de 22 para 21, CAGR de um crescimento de 43%, exercício contra exercício, 6,1 sobre 4,3, e um CAGR no período de 37%. Então, desde 19, o banco cresce sua base de clientes em 37% ao ano. Como já dissemos, grande parte desses clientes tem mais de 50 anos nesse caminho de atingir aquele nosso grande propósito. Tudo isso nos credencia, como já falamos, a ser o quinto maior pagador do INSS do Brasil, com apenas 300 lojas, e aqui mostra a nossa eficiência, né, no digital, no canal digital, no WhatsApp, como a gente já falou. Com apenas 300 lojas estrategicamente espalhadas aí pelo Brasil, a gente consegue ser o quinto maior, como falamos, no mercado tão competitivo e concentrado, o que nos enche de orgulho. São clientes satisfeitos, então a nota média do nosso cliente é de 71 pontos, muito próxima à zona de excelência, né? Nosso Net Promoter Score é de 71, zona de excelência é ali tecnicamente entre 70, 75, acima de 75. Então, a gente já tem uma nota bastante expressiva, principalmente para o setor bancário, né? É uma nota que mostra que esse cliente recomenda o banco, que é quase uma nota, é uma probabilidade, para quem não conhece o conceito, de um cliente recomendar esse banco para um familiar ou para um amigo, né? Então, como já falamos, essa base de clientes cresce de um lado, como já mostramos, mas também se engaja, não é? Então, a gente traz aqui numa primeira análise, né, o crescimento da nossa receita de prestação de serviço, e aqui somamos todos os serviços prestados pelo banco, serviços bancários, produtos, intermediação de cartões, enfim, seguros, assistências, ou seja, tudo que o cliente encontra nesse ecossistema 50+, a gente, no mesmo período de observação, conseguimos crescer 60%, de 272 milhões ao ano para 435 milhões ao ano na receita de prestação de serviço, um crescimento de 60% no período de observação. Somente de 22 para 21, saímos de 353 para 435, um crescimento aí de 23% ano sobre ano e um CAGR no período de 17%. Na perspectiva de penetração de produtos por clientes, a gente tem 3 produtos por beneficiário. O que significa? Aqui no nosso conceito gerencial, 3 produtos que contribuem para, de alguma forma, o resultado do banco. Ou seja, são produtos de rentabilidade positiva. Então, aqui não tem aplicativo, não tem conta corrente, são realmente, efetivamente, produtos de contribuição em resultado. 43% da base possui empréstimo, ou seja, é um público que, de certa maneira, carrega essa parte da principal receita do banco, que é o crédito, como a gente vai ver, né? É o grande motor de negócios do banco, de atração de clientes, e aí sim, depois, a gente consegue esse cross-sell impressionante, baseado nas melhores ofertas, no melhor tempo, que a gente chama de next best offer, né? A cada momento, a gente tenta entender qual a melhor oferta para o cliente, baseado na nossa cultura de dados. E também 13% de toda essa base de clientes possui seguro ou assistência. Então, isso mostra que é uma base muito crosselada, né? E, além disso, é uma base que a gente ainda tem bastante espaço para crescê-la de um lado e para melhorar também a penetração de produtos e serviços, conforme a gente entende a necessidade do cliente e lança cada vez mais rápido, o lead time do banco cada vez menor, testamos novos produtos e novas hipóteses para que esses clientes consigam contratar e utilizar como banco principal essa plataforma 50+, que é o Banco Mercantil. Então, falamos dos clientes crescendo, da perspectiva de serviços, e agora a gente fala também na perspectiva de crédito. Como dissemos, 43% contratam crédito, logo era de se esperar que a carteira de crédito também crescesse em igual proporção. Então, se a base de clientes cresceu aí 150% no período, o crédito foi muito similar. A gente sai de 4,9 bilhões de carteira de crédito ao final de 2019 e chegamos no período de observação em 11 bilhões, ou seja, 125% de crescimento em crédito, né? 23% no ano e 31% de CAGR no período.
o que a gente consegue aqui trazer de alguns elementos, como disse no início, como a gente vai detalhar mais para frente, das nossas estratégias de preservação de margem. Então, acho que o primeiro ponto aqui é, apesar da gente ter crescido mais que o mercado, ou seja, 23%, e o dado de mercado é 17% de crescimento pessoa física no período, foi um crescimento menor do que o nosso CAGR. Então, a gente vinha crescendo 31%, em 2022 a gente cresceu 23%, que é um número expressivo, mas, de novo, menor do que a nossa plena capacidade de expansão, né? A que isso se deve? Né? Principalmente a um share cada vez menor de crescimento junto aos nossos canais de terceiros, principalmente no consignado. Afinal, como eu disse, os juros correntes estão maiores, né? Os juros da duration ainda futuros ainda estão pressionados, não é? Então, a margem do produto consignado, ela é uma margem que está aí hoje no seu mínimo histórico, e canais cuja comissão pressiona um pouco mais essa margem foram preteridos ao longo desse ano de preservação de margem, um ano de contenção e um ano de crescimento também, mas um ano que a gente tentou ao máximo crescer as melhores carteiras, consignado novo, próximo ao teto, e também através dos nossos canais próprios, né? Então, somado a isso, portabilidade, que é uma linha muito forte de crescimento para quem trabalha aí com consignado. Praticamente não fizemos portabilidade ano passado, porque ela enseja também esse porte numa taxa menor aí do que a taxa permitida pelo regulamento. E, claro, um foco aqui ao FGTS, que é uma carteira que tem um teto ali acima de 2%, e que a gente consegue, inclusive, ter uma perda menor. Ambos são riscos soberanos, mas o FGTS passa a ser essa carteira mais defensiva do banco. Afinal, ele vem com a cessão fiduciária, né, daquele caixa ali do fundo do contribuinte. Bom, então, nesse viés, a gente mostra aqui, o período de observação é desde o lançamento do produto, aqui não é desde 19, esse produto existe desde meados de 21, é um produto que a gente conseguiu lançar extremamente com poucos concorrentes no início. A gente conseguiu o que a gente chama aqui internamente de arbitragem temporal e rapidamente a gente conseguiu buscar 1 bilhão e fechar o ano com 1,5 bilhão. Aqui mostra um pouco da estratégia de diversificação do banco, não só em carteira como segmento, como de conseguir capturar as oportunidades que aparecem, principalmente em anos mais difíceis, como foi o ano passado, e conseguimos aqui ilustrar no FGTS, de certa maneira, toda a nossa estratégia digital. Então, essa carteira de FGTS é 100% feita através dos nossos canais digitais, a grande parte através de aquisição via internet, é um produto de antecipação do saque aniversário, então é um produto mais barato do que cartão de crédito e outras linhas que esse cliente muitas das vezes está aí endividado. Então, a gente consegue observar um funil de conversão muito forte. Então, aqui tem 2 parâmetros para a gente chegar nesse 1,5 bilhão. O primeiro que a gente olha é o funil. Em alguns meses, a gente conseguiu converter quase 18% dos nossos clientes, né? E, claro, com a estratégia de target, retarget, growth, market performance. Então, a gente consegue medir funil a funil, cliente a cliente, por que aquela venda está ou não sendo concretizada. Isso nos traz um CAC muito interessante, né? O custo de uma operação hoje sai para o banco por menos aí na média do exercício de 6%. Então, testando hipóteses, olhando o funil, olhando o CAC, é uma carteira que a gente conseguiu fazer 100% digital, num custo adequado e numa margem que, no final das contas, vai acabar aí protegendo o que a gente chama da nossa linha, da nossa margem. Então, mais segura e também apresenta, de certa forma, uma diversificação de público. Então, aqui o FGTS, ele fica mais próximo de uma idade média de 40 e poucos do que dos próprios 50, completando esse portfólio do banco, que hoje, trazendo aqui no destaque, depois a gente detalha melhor, tem 92% de sua carteira em pessoa física, né? Isso a gente praticamente inverteu aqui o foco do banco, né, ao longo dos últimos 5 anos. É uma carteira mais pulverizada, de maior qualidade, focada aqui no pessoa física. Também acho que outro acerto estratégico, uma vez vista também as inadimplências acarretadas aí pela conjuntura vivida em 22. Então, mais pulverizada, de mais qualidade, de risco soberano. Isso mostra aqui nesse indicador que trouxe aqui nessa lâmina de AA a C, que o banco conseguiu 93,6% de sua carteira bruta expandida. Ela é
contributiva em receita, ou seja, geradora de receita. Então, uma carteira que cresce, em que a gente tem essa estratégia de proteger margem, proteger qualidade, principalmente em anos mais desafiadores, e também que preserva a pulverização, qualidade e diversificação. Então, essa perspectiva aí anual da nossa principal estratégia, que é o crédito. Então, como eu vinha dizendo, como é que a gente conseguiu crescer essa carteira? Com muito foco no digital, né? O foco na tecnologia e nos canais digitais. Então, como a gente vem permeando ao longo da apresentação, o banco vem investindo bastante em tecnologia. Em que tecnologia? Em dados. O banco toma decisões e processa baseado em dados, analytics, sistemas de segurança e cyber, inteligência de negócio, inteligência de clientes, desacoplamento dos nossos principais sistemas, aí dos nossos mainframes, e utilização cada vez mais aí das principais clouds mundiais, principalmente nesses sistemas de crédito de clientes, investimentos também em CRM. Mas, aqui como forma de ilustração, qual é a forma que o cliente tangencia e tangibiliza melhor tudo que o banco vem fazendo em tecnologia? Aqui no banco a gente fala que a tecnologia anda de mãos dadas com os negócios, né? A tecnologia em prol dos negócios, da conversão do produto e da satisfação do cliente. A gente consegue tangibilizar através dos nossos canais digitais, né? Então, todo aquele crescimento, ele é, sim, muito correlato aos investimentos que fizemos nos últimos anos, e a gente vai continuar a fazer aqui nos próximos anos, nos nossos canais digitais. Então, o primeiro grande destaque aqui da tela é que 65% das contratações de crédito que fizemos em 2022 foram através dos nossos canais digitais. Então, olhando aqui na perspectiva da direita do aplicativo, a gente fez mais de 1 bilhão líquido em empréstimo via aplicativo. Conseguimos, ao longo do ano, uma integração com o CRM para que o cliente tenha uma jornada única, ou seja, qualquer canal que ele entra, ele vai numa loja, ele começa uma reclamação no WhatsApp, ele quer uma solução de um problema via call center, ele tem que ter essa jornada integrada com o CRM, e foi o que a gente fez, essa integração aí ao longo do ano passado. Mais do que isso, integrar a inteligência de ofertas. Então, se o cliente é ofertado no WhatsApp um produto e ele para no meio da jornada, a gente faz um retarget de carrinho vazio também no aplicativo com os nossos banners. Então, a gente tem hoje um look and feel do aplicativo que é individualizado pela segmentação daquele cliente. Então, cada cliente é aplicador, ele vai ver os nossos produtos de captação. É um cliente que tem mais propensão a contratar um seguro ou uma assistência, vai ser o que será ofertado em todos os canais. E a gente testa essa hipótese, tendo essa cultura tecnológica no DNA do banco, para a gente melhorar cada vez mais o funil e a conversão. E assim a gente chega cada vez mais num reuso mensal mais interessante. Então, 89% dos clientes que possuem aplicativo reusam pelo menos uma vez por mês. Como eu disse, vários deles têm o banco como principal banco, e a gente consegue, então, ajudá-los nessa jornada de digitalização, de entender que tem um banco seguro, um banco simples, um banco fácil. Se tiver dúvida, consegue no WhatsApp, tem os canais que ele já confia, né, para que a gente consiga ter essa jornada digital. É onde ele consegue encontrar também 850 parceiros no nosso marketplace, e aqui só a título de curiosidade, essa empresa, a Mercantil Marketplace, que foi aí autorizada pelo Banco Central a funcionar há pouco mais de um ano, é uma empresa que sozinha contribui com aproximadamente, aí já em dezembro, 5 milhões de lucro líquido mês. Então, uma empresa que consegue, de certa forma, atender o cliente na sua necessidade e também trazer essa rentabilidade para o Banco Mercantil. E essa interface sob medida, né, como dissemos aí para o nosso público, de fácil acesso, de muita simplicidade, de muita tecnologia embarcada, com uma tecnologia, uma linguagem nova que fizemos aí ao longo do ano passado, e também utilizando aqui das nossas melhores tecnologias disponíveis, né? Um app que reduziu bastante de tamanho para que ele possa ser usado em qualquer aparelho celular. Então, era um app aí, média dos bancos tem 100, um pouco mais, que a gente chama megas, né, de consumo de espaço de memória no celular. Hoje, o nosso aplicativo tem um pouco mais de 15. Então, tudo isso credencia o banco como esse diferencial digital para esse público, como a gente já tinha falado, tão ávido aí pelo digital, né, por essa jornada de digitalização. E não menos importante, a gente traz aqui o WhatsApp, né? Quando a gente faz focus group, conversa com o nosso cliente, a gente entende o seguinte: ele gosta do aplicativo? Gosta. Muitas vezes ele tem alguma dificuldade de uma senha, ele vai precisar
de algum suporte de um filho, dependendo aqui do cluster da idade, né? O 50 mais já é mais nativo digital, o 80 mais já vai ter aí, precisar ali um pouco mais de auxílio, mas o WhatsApp aparece como aquele canal que ele diz, não, o WhatsApp eu uso, eu sei usar, né? Eu consigo usar, eu consigo enviar mensagem, receber mensagem, mandar mensagem de áudio. Então, é um canal que ele é bastante familiar. Percebendo isso, o banco também fez um investimento bastante importante e hoje a gente, sem dúvida, é um player aí líder, entre os líderes aqui nesse canal de WhatsApp Banking, né? Ou também todos os outros canais em que tem algum tipo de conversação, então nos chats Facebook, de Instagram, a gente consegue embarcar a mesma tecnologia de conversa e conversão. Então, no WhatsApp, a gente saiu de praticamente nada em 21 e chegamos aqui no gráfico inferior à esquerda a 4 milhões e meio de atendimentos no trimestre, né? Somente em um mês, aí no último mês, 2 milhões de atendimentos. Então, o cliente já entende que ele consegue solucionar qualquer problema via WhatsApp. O que isso significa? Significa mais tempo de qualidade para todos os outros canais para realizar a venda. Então, ele está com uma dúvida, ele quer tirar uma dúvida de um produto, ele quer cancelar um produto, ele quer comprar um produto, ele já entendeu que ele consegue confiar aqui no WhatsApp. Toda a tecnologia de conversa que a gente tem embarcada, de entender qual a melhor oferta, qual o melhor momento, e como é que a gente entende esse cliente ali para fazer as conversões. Então, desses 4 milhões e meio de atendimentos no trimestre, a gente também consegue converter em negócios 100 mil operações de crédito por mês. Então, como a gente já tinha falado no WhatsApp, no FGTS, saque aniversário de FGTS, esse cliente vai clica lá ele é impactado no Google Ads, no Facebook Ads, ele clica naquele link, ele cai nas nossas landing pages e ele é direcionado a uma conversa de WhatsApp e sem quebrar a jornada, ele consegue ali contratar o produto, né? Então, do FGTS, né, esse 1,5 bilhão foi feito 100% digital e mais de 300 milhões feito via WhatsApp e principalmente aqui no último trimestre. Então, é um produto que cresce e cresce exponencialmente. Então, o crescimento mensal do WhatsApp tem sido de 30% ao mês em operações de crédito, né? Então, estamos aí com 100 mil operações, né? Então, tem sido esse canal aí que a gente está investindo e está apostando e que eu acho que conversa bastante, né, com esse nosso grande público, principalmente 50 mais. Um canal fácil, um canal de alta conversão e um canal que em alguns produtos, como eu disse, chega a esse funil de conversão de 18%. Além disso, a título de curiosidade, 90% desses atendimentos são feitos por meio de bot, ou seja, né, a gente consegue prever os diversos caminhos de uma conversa e atendê-los através de um bot. E 10% é um transbordo para o ser humano que consegue ali resolver os problemas com maior grau de complexidade. A gente entende que a gente consegue, dessa forma, levar essa pessoalidade do banco mercantil, esse tratamento próximo, essa simplicidade que o cliente 50 mais, às vezes, vai buscar no relacionamento bancário, com a exponenciação digital. Então, é o custo eficiente do digital em todo o território nacional, com a conversão de vendas que somente também aqui uma força humana consegue imprimir, né, de mostrar e tirar dúvidas e ter ali a efetivação de vendas. E, além disso, tangibilizando aqui os nossos investimentos digitais, né? A gente falou de tecnologia de base, arquitetura, falamos aqui dos canais digitais, já tínhamos falado daquele nosso prêmio de Open Banking, Open Finance no mercantil é prioridade, né? A gente quer aí, conforme as regulamentações forem se atualizando, a gente quer estar sempre na vanguarda, né, dessas soluções de dados. O banco tem essa cultura de processar dados massivos para tomar de decisão. Depois a gente fala um pouco mais do crédito, mas a gente também quer aí acelerar através de parceiros que já sabem fazer aí esse acesso, esse processamento de dados estruturados, como é o caso da nossa sociedade anunciada com essa fintech chamada Gira Mais, que, em suma, aqui ela é 100% preparada aí para o desafio Open Finance, ela consegue acessar via API os principais ERPs aí do Brasil, também as principais adquirentes, as principais plataformas de e-commerce e também os 7 maiores bancos. Então, com base nas informações de adquirentes, bancos, ERPs e também de plataformas de e-commerce, ela consegue entender aí para micro e pequenas empresas, e a gente lembra que os 50 mais são muitas das vezes, né, aposentados e também microempresários, entender aquele fluxo de caixa, aquela capacidade de pagamento, e então fazer aí, por meio de parcerias, a oferta adequada na hora adequada, e a gente está aí trabalhando juntos
para conseguir levar essas soluções de processamento de dados para ter um crédito cada vez mais adequado aí para cada momento da vida do nosso cliente. Então, é um destaque também de 2022 essa parceria com a Gira Mais. Então, tudo isso, crescimento de clientes, crescimento de carteira, atrelado a resultado, também nos leva a esse reconhecimento pelas agências de rating, né? Então, quando a gente olha na perspectiva de rating, no mesmo período de observação, de 2019 a 2022, 6 aumentos, num total de 8 notes, né? Teve um aumento dobrado aí, inclusive durante a pandemia, um fato bastante raro, pelas principais agências que nos cobrem, que é a Fitch Ratings e também a S&P Global. E elas destacam o quê por esses aumentos? Uma carteira de qualidade, como a gente falou, e a gente vai detalhar isso melhor, um percentual da carteira, obviamente, geradora de receita de AA a C, uma estabilidade de inadimplência, que a gente também vai tangenciar aqui ao longo da apresentação, né? Um alto caixa LCR, isso daí é já aqui uma característica do Banco Mercantil, Liquidity Cover Ratio e caixa do banco, e um ROE bastante resiliente e crescente. Bom, então, para encerrar aqui essa parte, a gente tangencia aqui os principais pontos trimestrais e passa para o detalhamento aí com o Paulino dos números trimestrais. Então, em relação à carteira de crédito, em relação ao número de clientes, como já falamos, crescemos 43%, chegando a 6,1 milhões. São clientes que crescem e crosselam, ou seja, que se engajam, o que mostra o crescimento de 30% na nossa receita de prestação de serviço, que foi tão importante ao longo do exercício, a gente ter essa receita forte também num período de margens mais apertadas, né? Conforme a Selic sobe, serviços passam a ser essa fonte de resultados sem essa parte de alocação de capital. Carteira de crédito cresce 23%, acima dos pares, acima da média de mercado, mas um pouco aquém da nossa velocidade, por motivos já explicados, com predominância de 70% em consignado, que cresce 6,3 bi, e FGTS, que cresceu muito, porque não existia, 70% na nossa carteira com esse risco soberano. O índice de Basileia chega aí a 15,2%, também impulsionado e alimentado pelo esse resultado orgânico. Em questão de inadimplência, 3,3%, estabilidade no período, e o mercado versus o mercado que saiu aí de pouco abaixo de 4% para quase 6% no período, que será detalhado aqui também pelo Paulino. Ou seja, a inadimplência do banco mostra essa estratégia também de dados para tomar decisão em crédito clean e também do FGTS, que não tem nem óbito, e do crédito consignado, que é risco soberano, para ter essas carteiras de mais qualidade no período de maior custo financeiro, para a gente proteger essa margem financeira do banco aí, e conseguimos essa estabilidade através dos nossos instrumentos também de hedge. Então, um destaque importantíssimo aqui foi a nossa margem financeira, que apesar desse crescimento de quase 10 pontos de Selic, encerrou aí o exercício em nível quase igual ou 0,4 acima daquela Selic do quarto trimestre de 21. Né? Um retorno no total de 16,7%, em linha com o nosso custo de oportunidade, nosso KE, num ano aí, como a gente já falou, de alta inadimplência, de balanços apertados, de resultados pressionados, de inadimplência em alta, ou seja, tudo isso também nos leva, depois também de uma gestão bastante eficiente de despesas, a um lucro líquido 49% superior ao mesmo período do ano anterior, de 65 milhões. Então, esses são os grandes destaques, e passo aqui a palavra para o Paulino para detalhar aí todas as nossas estratégias e quebrar também o nosso portfólio, a nossa carteira e a nossa parte de funding, Basileia e resultado. Paulino, bom dia. Bom dia, Gustavo. Muito obrigado a todos que nos assistem. E passamos então à segunda parte da apresentação, onde apresentaremos um detalhamento um pouco maior da estrutura de ativos e passivos do mercantil, da composição da receita de prestação de serviços, detalhando um pouco mais alguns produtos, como cartões, seguros e assistências, a composição do resultado e indicadores de performance e também prudenciais, como é o caso de liquidez e capital. Começando então por uma tela que ilustra bastante bem a dinâmica que não só o mercantil, mas o sistema financeiro de maneira geral atravessou não somente no ano de 2022, mas que na verdade teve início ainda em 2021.
que foi um período de elevação constante das taxas de juros, né? Trimestre após trimestre. Então, se nós retornarmos, por exemplo, ao primeiro trimestre de 2021, a Selic over média observada no período foi de 2,023% ao ano, ao passo que, no quarto trimestre de 2022, a Selic over média foi de 13,65%. A taxa se manteve estável ao longo de todo o trimestre. É um nível de taxa alto, não há dúvida, porém, ao menos, ela parou de crescer. Se não vejamos, no primeiro trimestre de 2022, o crescimento da Selic over média, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, foi de 2,64%. Foram outros 2,10% no segundo trimestre, mais 1,09% no terceiro trimestre em relação ao segundo. E quando eu digo que há uma relativa estabilização, eu me refiro à variação de tão somente 0,18% na comparação quarter over quarter observada no quarto trimestre. Isso permitiu ao mercantil obter uma melhoria da NIM, né, da margem financeira líquida, na Net Interest Margin em inglês, porque com a estabilidade da Selic, a nossa carteira ela vai sendo reprecificada, né, vão entrando novas operações com taxas mais altas das operações que vão sendo liquidadas, e essa reciclagem da carteira permitiu, então, uma retomada da nossa NIM, voltando ao patamar observado no segundo trimestre de 20,7%, inclusive, como o Gustavo já referiu, um aumento de 0,4% em relação à mesma NIM observada no quarto trimestre de 2021. Portanto, essa é uma mensagem importante após praticamente 2 anos de um apertamento constante da política monetária, materializado na taxa Selic, e que tem uma conexão direta com a linha azul apresentada nesse gráfico, que é o custo médio anual de captação do mercantil do Brasil, que acompanha, para e passo, o aumento da Selic. O nosso custo médio, a gente fala um pouquinho mais à frente, mas ele sempre roda entre 86%, 87%, 88% do CDI. Então, a taxa sobe, esse custo sobe automaticamente, né? Então, quando a gente fala do quarter, essa é a principal mensagem. Então, uma retomada nos níveis da NIM, que a gente espera que tenha continuidade nos próximos trimestres, de um lado, e de outro, a relativa estabilidade da NIM ao longo desse período bastante difícil. Então, vocês vejam que o aumento no custo médio de captação foi bastante significativo, indo de 6,6% ao ano no quarto trimestre de 21 a 12,2% no quarto trimestre de 2022, e ainda assim, aplicando políticas de hedge e também medidas buscando preservar a qualidade, a rentabilidade da carteira, já elencadas aqui pelo Gustavo, nós conseguimos atravessar esse período bastante desafiador com uma estabilidade num nível de NIM que nos permite, nós veremos isso na sequência, remunerar o nosso acionista adequadamente. Falando um pouco mais, então, da carteira de crédito, que, como já referido, é o grande motor de geração de resultado do mercantil do Brasil, a carteira apresentou um crescimento ano contra ano de 23%, atingindo 11 bilhões de reais ao final do ano de 2022, um crescimento, como também mencionado pelo Gustavo, superior ao crescimento do sistema financeiro nacional. O crescimento em pessoa física de recursos livres, que são os principais segmentos de atuação do mercantil, foi de 17% nesse período. Então, o banco preservou margens, conseguiu crescer, talvez menos, poderíamos ter crescido mais, mas sacrificando margens, e aí foi uma opção estratégica de não fazê-lo, mas ainda assim aumentando a participação de mercado no mercantil do Brasil. As nossas principais linhas continuam sendo linhas de risco soberano. É o caso do consignado INSS, que atingiu 6,3 bilhões de reais ao final de 2022, e do saque aniversário, antecipação do saque aniversário do FGTS, que fechou o ano com 1,5 bi. Essas duas linhas somadas representam hoje 71% do portfólio de crédito do banco. Ou seja, esse percentual, 71% do portfólio, possui, em última análise, risco soberano. E outras linhas tiveram ou um crescimento moderado ou mesmo uma redução na participação do share do portfólio de crédito do banco. O crédito pessoal não consignado, que é uma linha, e a gente já fala um pouco mais sobre inadimplência, que tem sofrido mais com inadimplência no mercado como um todo, ele teve um crescimento na margem ali, atingindo 1,8 bilhões, mas percentualmente ficou em 16% do nosso portfólio, o que é uma redução bastante significativa. Se nós voltarmos a 2019,
esse número fechou em 31% do portfólio. E como eu referi, fechou 2022 com 16%, ou seja, praticamente a metade do share do portfólio. Um fenômeno similar aconteceu na nossa carteira PJ, que hoje representa 8% do nosso portfólio de crédito, e lá atrás, em 19, eram 25%, depois em 20 eram 17%, e desde então veio numa redução em termos percentuais paulatina ao longo do tempo. Então, no que diz respeito à composição da carteira, as principais mensagens são essas: uma continuidade de crescimento, num ritmo talvez um pouco aquém daquele que poderia ser observado, mas preservando as margens, com o banco ganhando participação de mercado. E quando nós vamos agora para os indicadores de inadimplência, no lado direito da tela que vocês observam, nós conseguimos fazer isso com a inadimplência estável. Então, a inadimplência do banco, o over 90, que é uma das principais referências de mercado, fechou o ano em 3,3%, dentro dos padrões que a gente espera observar para essa carteira. Uma variação marginal de 0,1% em relação ao trimestre anterior e estabilidade em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, de 3,3%, apesar de todo o crescimento. E aí vale a gente comentar um pouco as métricas de mercado como forma de ilustrar o quão significativas foram essas marcas. Então, a inadimplência pessoa física, que é o nosso principal mercado, ela fechou o ano passado em 5,9%. Uma alta bastante expressiva em relação aos 4,4% que havia apresentado em dezembro de 2021 e um crescimento de 0,2% em relação aos 5,7% do trimestre imediatamente anterior. Então, nós temos observado no mercado a inadimplência PF, né, a inadimplência da pessoa física, aumentando continuamente, praticamente durante todo o ano de 2022. Ao passo em que o mercantil conseguiu atravessar esse período com estabilidade nos indicadores de inadimplência dessa carteira. Quando nós olhamos especificamente por consignado INSS, esse, no mercado como um todo, já apresenta uma estabilidade já desde o trimestre passado, no patamar de 2%, que foi o que foi observado ao longo de todo o quarto trimestre de 2022. E, conforme comentado anteriormente, a inadimplência no crédito pessoal não consignado, essa realmente passa por um período particularmente difícil, tendo subido de 4,9% ao final de 2021 para 7,8% ao final de 2022, e segue subindo 0,1%, 0,2% mensalmente, conforme demonstrado na série disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. Ao passo que o mercantil tem conseguido manter essa carteira, em que pese ser uma carteira de maior risco, em um nível de estabilidade no que diz respeito à inadimplência. Tudo isso somado nos leva a uma melhoria contínua da nossa carteira, que gera receita, conforme a classificação de risco atribuída pela autoridade monetária, né? A carteira AAA até C vem apresentando, ao longo de todo o ano, um crescimento trimestre após trimestre. Foram 0,8 pontos percentuais no segundo trimestre do ano em relação ao primeiro, outros 0,4 no terceiro, e agora, novamente, no quarto trimestre de 2022, 0,4%, com a carteira atingindo 93,6% do total da carteira de crédito, o que é um crescimento, comparativamente ao fechamento de 2021, de 1,6 pontos percentuais, algo bastante expressivo que, obviamente, vai refletir na margem e na rentabilidade da instituição. Falando um pouco de originação de crédito, aqui nós observamos uma estabilidade, para e passo com o mercado. Então, curiosamente, inclusive, se vocês observarem a série disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, a originação de crédito consignado INSS, que é a principal linha de crédito do Banco Mercantil do Brasil, teve exatamente o mesmo número no terceiro e no quarto trimestre de 2022. Esse número foi 20,5 bilhões de reais originados pelo mercado. Então, uma estabilidade no mercado. Nós fundamentalmente acompanhamos essa estabilidade, a nossa originação foi de 2,1 para 2 bi. As razões para uma redução em relação a patamares observados em trimestres anteriores já foram referidas, que foi principalmente políticas de distribuição de produtos e de canais buscando preservar a nossa margem financeira no momento em que as margens estão espremidas por conta do elevado patamar da taxa Selic. Agora, falando um pouco do outro lado do balanço, da nossa estrutura de funding, o mercantil, eu costumo falar que é um banco médio, mas que tem funding de banco grande. Então, pelas suas características, pela sua capilaridade, o banco consegue ter um custo médio de captação na casa de 87%, 88%, 89% de CDI, que foi o patamar observado, um crescimento marginal no quarto trimestre de 2022. Em parte, esse aumento na margem se deve
ao pequeno aumento no volume de letras financeiras subordinadas, que tem uma taxa um pouco mais elevada. Mas o fundamental aqui, e isso pode ser observado no gráfico do lado esquerdo, a carteira de passivos, né, a carteira de captação do banco atingiu 11,6 bilhões de reais, financiando com folga as atividades e o crescimento da carteira de crédito, de tal sorte que o nosso Liquidity Coverage Ratio, ou LCR, uma das métricas acompanhadas pela autoridade monetária, manteve-se no patamar bastante elevado, com uma folga de 70%, ou 1,7 vezes o mínimo exigido regulatoriamente. Essa política de uma certa folga no caixa, ela faz parte, né, do perfil de risco da instituição e como pode ser observado, inclusive, no gráfico, apresentando uma relativa estabilidade ao longo dos trimestres, algo que a gente imagina que vai continuar para frente. Passando um pouco agora para a receita de prestação de serviços, que os senhores podem observar na tela, no lado esquerdo da tela, o desempenho trimestral e, em se tratando de um encerramento de exercício, do lado direito, o desempenho anual. Faz parte da nossa estratégia buscar uma diversificação de receitas para além do crédito, como forma de, prudencialmente, diversificar as fontes de resultado, além do que as receitas de prestação de serviço não exigem alocação adicional de capital, o que, naturalmente, além de aumentar a vinculação do cliente, né, a principalidade do cliente, como referiu o Gustavo, ajuda também o banco na sua diversificação de receitas e, no fim do dia, a melhorar a remuneração dos seus acionistas. Fundamental aqui destacar que, tanto no trimestre quanto no ano, o banco apresentou um crescimento expressivo em todas as linhas, atingindo um crescimento total de 30% no trimestre, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, e de 23% no crescimento anual, comparando os exercícios de 2022 e 2021. Falando um pouco mais, na próxima tela, dos cartões, nós tivemos uma relativa estabilidade em termos de clientes que possuem cartões, que essa métrica não é total de cartões emitidos, mas clientes que possuem cartões. Eu, por exemplo, sou um cliente, inclusive 50 mais, que possui mais de um cartão do Banco Mercantil, mas eu conto somente como um aqui, apenas para indicar como a métrica é calculada, o que eventualmente diverge da forma como outras instituições apresentam. De toda sorte, cumpre destacar um aumento expressivo no volume total processado de pagamentos, o TPV, né, o Total Purchase Volume, com um crescimento de 24% no período, e nós falamos muito aqui de preservação de inadimplência, preservação de margens e também um crescimento mais moderado em cartões tem relação com isso, porque, via de regra, o cartão ele vem com um limite de crédito clean associado. E quando nós olhamos as métricas de inadimplência de cartões no mercado como um todo, elas estão extremamente elevadas, possivelmente no maior nível da série. Se nós pegarmos aqui dezembro, é um número acima de 40%, se aproximando dos 50%, está acima de 45% já, e vem apresentando um crescimento ao longo de todo o ano de 2022. Então, num certo sentido, um crescimento mais moderado da nossa operação de cartões tem a ver também com um aspecto de prudência no que diz respeito ao risco de crédito. Falando um pouco agora de seguros e assistências, o Mercantil do Brasil fechou o ano com 1,2 milhões de apólices ativas distribuídas nos produtos apresentados do lado esquerdo da sua tela. Quando nós olhamos a evolução ao longo do ano, que é apresentada na próxima tela, nós observamos uma relativa estabilidade ao longo do exercício de 2022, isso muito relacionado a uma reformulação do portfólio, que esteve em curso nesse período e agora se encaminha para uma fase final de implementação, que inclusive já se materializa no resultado observado no último trimestre do ano, onde o banco atingiu 46 milhões de receita com produtos e assistências, voltando aqui, por favor, aqui para a gente terminar ali a parte de seguros, um crescimento de 39% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Com a instituição fechando o ano, então, com 1,2 milhões de apólices ativas, 820 mil clientes que possuem algum tipo de seguro e um prêmio bruto gerado no trimestre de 43 milhões de reais. Passamos agora, então, para a composição e um detalhamento maior do resultado do Banco Mercantil do Brasil em 2022, particularmente no quarto trimestre, onde obtivemos um resultado, o melhor resultado obtido em trimestres recentes, atingindo 65 milhões de reais, um crescimento de 49% em relação aos 44 milhões observados
no último trimestre do ano anterior. E como já falado pelo Gustavo, isso nos levou a um lucro recorde de 201 milhões de reais, um crescimento de 9% em relação aos 184 milhões de reais observados em 2021, mesmo em um cenário, como bastante discutido ao longo dessa apresentação, bastante difícil na perspectiva macroeconômica. A receita de prestação de serviço ela evoluiu atingindo 16,3% da composição de NII mais RPS, apresentada no gráfico do lado esquerdo. Já falamos do começo de recomposição da nossa NIM, atingindo 20,7% nesse último trimestre de 2022. E alguns destaques importantes, que não estão aqui necessariamente na tela, mas acho importante frisar. O primeiro deles, o crescimento do nosso NII foi de 25%, ano contra ano, saindo de 513 milhões no quarto trimestre de 2021 e chegando a 641 milhões no quarto trimestre de 2022. E, como sabemos, o NII já incorpora no seu cálculo o aumento do custo de captação. Ou seja, o crescimento do banco, a sua preservação de margens, permitiu absorver e ainda incrementar o NII ao longo do período, levando a um crescimento do lucro. E quando nós olhamos o crescimento do lucro trimestral, a gente está falando num aumento superior a esses 25%, o que se deve à melhoria em outras métricas, referidas en passant pelo Gustavo, para além do NII. Então, o banco ganhou eficiência, se os senhores observarem com um pouco mais devagar as demonstrações financeiras hoje publicadas, perceberão lá que as despesas de pessoal do banco se mantiveram estáveis, ou até mesmo com uma pequena redução de 0,4%, fechando 2022 em 455 milhões, em que pese um dissídio de 8% observado no período. Quando observamos as despesas administrativas, temos uma dinâmica semelhante, também praticamente estáveis, uma redução, na verdade, de 0,1%, totalizando 831 milhões de reais. Estou me referindo aqui aos números do banco. Se olharmos o consolidado, vamos observar uma dinâmica também muito parecida com essa. Então, isso mostra ganhos de eficiência importantes. E, para além dos ganhos de eficiência, a gestão de risco de crédito também fez com que, no último trimestre do ano passado, nós tivéssemos uma PDD, uma provisão para perdas inferior em 23 milhões de reais àquela observada no mesmo trimestre de 2021, indo de 118, quase 119 milhões para perto de 96 milhões no período. Tudo isso somado permitiu que nós obtivéssemos um aumento percentual do resultado superior ao aumento percentual observado na NIM. Passando, então, a métricas de capital e de retorno, tivemos, como pode ser observado no canto superior direito, um retorno sobre ativos, acompanhando a NIM, começando uma retomada, voltando ao patamar do primeiro trimestre de 2022 de 1,5%. Isso, considerando uma alavancagem observada no período de 11,1 vezes, que é em linha com o que o banco costuma rodar, havia sido 10,9 vezes no trimestre imediatamente anterior, 11,3 no segundo trimestre, 10,9 no primeiro. Então, é uma alavancagem dentro da normalidade da operação que nós esperamos para o mercantil do Brasil, nos leva, como pode ser observado do lado esquerdo, na parte superior, a um retorno de 16,7% ao nosso capital próprio, né? o ROI, que é muito próximo do nosso CAE, né? Do nosso custo de capital próprio. Então, nós conseguimos, em que pese todas as dificuldades, todo o cenário descrito bastante aqui ao longo da apresentação, remunerar o nosso acionista de maneira adequada no exercício de 2022 e esperamos, é claro, melhorar ainda mais esse nível de retorno em períodos posteriores. Inclusive, ontem, comunicamos fato relevante ao final do pregão, dando conta do pagamento de juros sobre capital próprio, que ocorrerão na próxima semana. Tudo isso preservando os índices de capitalização do banco. O banco encerrou o exercício, inclusive, com o melhor índice de Basileia de períodos recentes, com uma folga bastante significativa em relação ao mínimo regulatório, de 15,2%, sendo o crescimento no capital nível 1, que foi de 11,7% para 12%, e o capital nível 2 mantendo relativa estabilidade em 3,2%. Os ratings, Gustavo já referiu, rating A na S&P, com perspectiva estável, rating A- na Fitch, também com perspectiva estável. Por fim,
Como sempre costumamos comentar, apresentamos muito rapidamente o desempenho das ações do Banco Mercantil do Brasil, BMEB3 e BMEB4, respectivamente, as ações ordinárias e preferenciais, onde tivemos, como pode ser observado do lado esquerdo da tela, a evolução em termos nominais, um crescimento observado aqui desde o final de 2019, que é essa série, até o final de 2022, e do lado direito, o crescimento comparativamente ao Ibovespa, onde a base 100 do gráfico é o final de 2019, onde temos um crescimento de 96% nas ações ordinárias, de 86% nas ações preferenciais do banco, comparando ao Ibovespa, que andou praticamente de lado ao longo de todo esse período. Com isso, encerro a minha participação na apresentação e devolvo a palavra à Marina Magalhães, que vai nos ajudar com a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Paulino. Obrigada, Gustavo, pela apresentação. Vamos dar sequência, então, para a nossa sessão de perguntas e respostas, respondendo as perguntas que foram enviadas pela guia de Q&A. Primeira pergunta. Parabéns pelo resultado. Houve ou haverá algum impacto de Americanas no resultado do mercantil? Acho que eu posso responder essa, Marina. Não, é a resposta. Não há nenhuma exposição do banco no que diz respeito ao seu portfólio de crédito e tampouco a carteira de títulos e valores imobiliários que o banco carrega. Então, a resposta é bastante categórica. Não há absolutamente nenhuma exposição direta do mercantil do Brasil a Americanas. Próxima pergunta. Estamos observando diversas notícias dando conta de mudanças regulatórias que potencialmente alteram o cenário de serviços financeiros no país. Como o mercantil vê isso e quais os impactos potenciais para 2023? Marina, acho que é desafiador prever exatamente o que pode acontecer, especificamente falando aí de tudo que a gente tem visto, né? Mas acho que, em linhas gerais, o banco tem tido aí, mostrou ano passado, velocidade e resiliência aí para se adaptar a qualquer cenário mais desafiador. Então, ano passado a gente enfrentou aumento de Selic, a gente já passou aqui, conseguimos seguir por carteiras de maior qualidade, tivemos aí o lançamento do produto de FGTS e conseguimos antever e usar nossa arbitragem temporal e ser um dos principais players do produto. Então, acho que a capacidade de testar hipóteses, se adaptar, tem que prevalecer. Mas, sendo mais específico, por exemplo, no próprio FGTS, é um produto que passa por discussões de mudanças e até mesmo de descontinuação. É claro, um produto importante no nosso portfólio. A gente, como eu já disse aqui antes, a gente está abaixo da nossa capacidade plena de produção, escolhendo as melhores linhas, e caso tenha alguma mudança, a gente teria que adaptar e crescer em outras linhas de negócio. Acho que o banco tem aí alternativas para isso. Além disso, algumas discussões de mudanças de teto de algumas linhas de produtos, de remuneração de cartão de crédito, ou seja, né, acho que tem diversas mudanças aí em debate, né, e, enfim, também o programa Desenrola, para pessoas de até R$ 2.000 de reescalonamento de dívida. Então, tem uma série de questões e espero estarmos preparados aí para qualquer mudança nesse debate democrático que estamos tendo aqui nesses períodos, né? Então, acho que nos cabe, né, ter um plano de várias opcionalidades, né, tecnológicas, de várias hipóteses e, de acordo com as possíveis mudanças, uma adaptação, mas a gente acredita que, independentemente do cenário, a gente vai ter as nossas principais linhas de negócios preservadas e vamos conseguir continuar crescendo aí, remunerando o capital próprio em níveis adequados e crescentes. Ótimo. Obrigada, Gustavo. Próxima pergunta. Qual o cenário macro, juros, PIB, inflação, etc., com o qual o MB está trabalhando para 2023? Acho que essa também me compete, Marina, se o Gustavo me permite. Bom, em termos gerais, um pouco dessa história foi contada ao longo da apresentação. Nós enfrentamos 2 anos de apertamento monetário, que afeta a economia como um todo e o banco também, naturalmente. Atravessamos, e quero crer que muito bem, esses 2 anos, foram resultados recordes tanto em 2021 quanto em 2022. E agora, por tudo que foi apresentado aqui, a gente entende que o banco está bem posicionado
para o cenário que se antecipa. Que cenário é esse? É um cenário, a gente espera, de afrouxamento monetário. Não se sabe em que medida ou quando começa. Isso, hoje, é uma discussão bastante presente na agenda do dia. Mas esperamos, sim, que tenha início um cenário de afrouxamento monetário, com uma redução da taxa de juros, e aí o Banco Mercantil do Brasil está muito bem posicionado para, usando uma expressão mais moderna aqui, surfar essa onda. Então, a gente passou 2 anos aqui, conforme foi observado no primeiro gráfico da minha parte da apresentação, nadando contra a correnteza, né? Agora a gente espera que venha um ciclo mais favorável econômico, em que pese as perspectivas de crescimento, que foi parte da pergunta, serem bem modestas para esse ano, dependendo da casa aí, mas a gente enxerga algo entre 0,5% e 1% de crescimento do PIB, que é pouco, a gente sabe, para o Brasil, mas um início do afrouxamento monetário, com uma redução da Selic, talvez no último trimestre, isso, como eu disse, está sendo bastante discutido. E aí, do lado do crédito, o que nos preocupa e é realmente um estrangulamento das famílias. A maior parte da nossa a gente está vendo também agora as pessoas jurídicas sendo bastante afetadas pelos eventos ocorridos ao longo desse princípio de ano. O caso das Americanas, inclusive, foi objeto de questionamento aqui. Mas acreditamos que dá para seguir crescendo. As estimativas de crescimento de carteira de crédito PF para esse ano estão na casa de 8,5%, 8,4%, talvez 9% aqui, dependendo da projeção que a gente for olhar, ao passo que esse crescimento pessoa física em 2021 no Sistema Financeiro Nacional foi 20,8% e foi 17,4%, conforme a gente falou na apresentação no ano passado. Então, a gente falar de 8,9%, que é o número previsto para a pessoa física, é um crescimento bem mais moderado, a gente vai ter que saber conviver com esse mercado. Então, acho que é isso. Acho que, do lado positivo, uma perspectiva de afrouxamento monetário, que nos ajuda, né, ao contrário do que a gente observou nos últimos 2 anos, mas, por outro lado, crescimento de carteira fica um pouco mais moderado por conta do momento atual de endividamento, de inadimplência, tópicos que a gente cobriu ao longo da apresentação e que vão permanecer sendo questões da ordem do dia ao longo do exercício de 2023. Obrigada, Paulino. Nós temos uma última pergunta aqui, também na linha de crescimento do crédito para 2023. Como manter o crescimento em 2023 em um mercado de crédito que já está complicado? Devemos assumir taxas menores de crescimento do que vimos em 2022? Marina, para encerrar, acho que o último número passado pelo Paulino, né, o sistema saiu em 21 de 21% de crescimento PF, ano passado um pouco acima de 16%, e esse ano as projeções, dependendo da casa, a gente está falando de 8%, né? Então, isso é um reflexo, né, dessa percepção maior de risco e também de uma menor renda disponível para as famílias que estão mais endividadas, né, um cenário inflacionário contido, mas ainda persistente, se pegar aí, né, principalmente os últimos trimestres. Então, no final das contas, isso acaba refletindo inadimplência, por exemplo, de rotativos e cartão de crédito bastante acima aí de uma média da série histórica, que faz, de certa maneira, com que, aliadas a um custo elevado do dinheiro, a gente tenha uma retração de crédito geral no mercado, né? Enfim, da nossa perspectiva, por um lado, a gente acha que tem um mercado endereçável enorme, tem um objetivo de continuar crescendo o cliente, e esse cliente ele demanda crédito, ele aplica recurso, ou seja, ele tem, de certa maneira, um self-fund aqui, né? Ele tem na parte passiva, ele ajuda na parte ativa, e dessa forma a gente consegue aí boas margens para continuar crescendo, principalmente focado nos nossos canais próprios e, como a gente já falou aqui, não quero repetir, 65% através dos nossos canais digitais, que são aí também os mais baratos, né? Então, acho que no final das contas dá para continuar crescendo bastante, né? Principalmente em linhas de risco soberano, né? O saque aniversário aí, a antecipação do saque aniversário do FGTS, os próprios consignados, cartão consignado, acho que são linhas que a gente deve continuar crescendo, continuar colocando o máximo de dados aí para a gente crescer moderadamente nas nossas carteiras aí de crédito pessoal, né? Colocar toda a inteligência de negócio, todo o nosso hub de cobrança para permitir que essa inadimplência fique controlada, como a gente já passou aqui, né, ao longo da apresentação, e ainda com um pouco mais de receio quando a gente diz respeito a, por exemplo, cartão de crédito, né, um pouco mais de cautela. Então, acho que o banco vai ter assim, essa cautela que está apresentando,
mas tem uma capacidade de crescimento bem importante instalada, pronta aí para ser acionada conforme essas margens melhorem, por exemplo, no cenário dito aqui pelo Paulino, de queda de juros, quer seja no último tri desse ano, no início do ano que vem, também de acordo com o debate aí da âncora fiscal, enfim, vários elementos que estão aí em discussão, principalmente essa semana. Dependendo do cenário, como eu falei na primeira pergunta, a gente se adapta com um crescimento maior, um crescimento em linhas de maior risco-retorno, linhas menos arriscadas, né, tentando prevalecer essa mesma tese que nos trouxe aqui a essa divulgação de um crescimento acima de mercado, com o resultado remunerando o acionista e crescente, né? Então, essas adaptações estratégicas e táticas fazem parte aí também dessa maior clareza desse cenário que hoje está bastante em discussão. Então, conforme as coisas vão se assentando e o cenário macroeconômico e as regras ficam mais claras, a gente consegue aí adaptar a estratégia e ver em quais linhas a gente vai crescer. Mas, no final das contas, como eu falei, a gente está aí animado, né, com o nosso posicionamento estratégico, com os nossos investimentos em tecnologia, com o time aqui que nos suporta, que trabalha muito para poder colocar essas alavancas aí para suportar um crescimento do banco. Tá ótimo. Obrigada, Gustavo. Pessoal, vamos dar sequência aqui no encerramento do nosso evento. Obrigada, Paulino. Obrigada, Gustavo, pela apresentação. Qualquer questão adicional, o Departamento de Relações com Investidores do Mercantil está à disposição pelos contatos que estão demonstrados aí na tela. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e a participação no nosso evento e desejar um ótimo dia. Obrigado a todos, gente. Ótimo dia. Obrigado, Marina. Obrigado, Paulino. Tchau, tchau.